proposta de hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre essa relação universidade-empresa, de acordo com aquela visão da Triple Helix, que inclusive são os artigos que nós passamos para vocês, né? Principalmente do Edcovitz, tá? E aí, para entrar na questão da Triple Helix propriamente dito, a gente vai apresentar aqui alguns insights sobre a questão da inovação, sobre a problemática que nós temos nesse sentido, e a Triple Helix como um caminho, tá? E aí a gente espera também, né, dentro aqui do tempo que a gente imagina, poder falar das organizações intermediárias desse modelo da Triple Helix, que é onde entra o contexto, então, dos parques tecnológicos, tá bom? E dando tempo também, dentro aí que a gente imaginou aí uns 40 minutos, 50 minutos, falar também sobre um pouquinho dos resultados que eu tive no pós-doc lá no Centennial Campus, que está na região, né, do RTP, do Resort Triangle Park, também para compartilhar com vocês alguns insights nesse sentido, tá? Então, assim, rapidamente, né, a questão da inovação hoje está muito generalizado, muito disseminado, isso é chovendo molhado, né, falar da importância da inovação é algo quase que desnecessário hoje, né, eu acho que todos concordam, ninguém discorda da importância da inovação. A questão que se coloca, principalmente para as empresas, é como, né, que inovar é importante, todos nós concordamos. A inovação do ponto de vista tecnológico, ela é importante para o desenvolvimento econômico, todos nós concordamos. A questão principal é dizer o como, tá? E aí basta a gente pegar esse slide aí para a gente ver, por exemplo, né, o valor da Apple, né, e como ele foi subindo aí ao longo do tempo em termos de mercado, de acordo com os novos produtos que essa empresa ia lançando, principalmente aqueles considerados ali de ruptura, tá? O que é importante a gente ratificar nesse momento é principalmente distinguir inovação de invenção, tá? Então, inovação, ela realmente, ela tem que ter uma função mercadológica. A gente brinca aqui no Centev, ela tem que gerar nota fiscal, ela tem que gerar ganhos financeiros, tá? Então, a inovação é o produto, é o processo, é o serviço, são os novos modelos organizacionais, como as tecnologias de gestão, que vão para o mercado e que definitivamente geram valor. Do contrário disso, a gente tem a invenção, a gente tem a descoberta científica, a gente tem os resultados de pesquisa. Então, inovação é produto no mercado, então, quase que por definição, quem vai efetivamente inovar são as empresas, tá? E nesse contexto, as universidades, elas são importantes. Por quê? Porque a matéria-prima para a inovação de base tecnológica é o conhecimento científico. Tá? Então, o conhecimento, as organizações geradoras de conhecimento, elas são muito importantes nesse sentido, de prover a matéria-prima para a inovação, que é o conhecimento, mas que não é necessariamente a inovação, tá bom? Do ponto de vista, né, científico, o Brasil avançou muito, né, pessoal? A gente vai ter aí cerca de 2%, né, da produção científica, em termos de artigos publicados na base Scopus, sendo nacional, tá? Então, nos últimos anos, do ponto de vista da pesquisa científica, da qualidade da pesquisa científica, a gente avançou muito. Por outro lado, tá? Os rankings, eles têm algumas dificuldades, mas eles não deixam de ser um sinalizador, tá? Então, quando a gente analisa a posição do Brasil no ranking de inovação e que nós aparecemos na posição de número 69, isso fica complexo de se compreender, tá? Como que um país que, do ponto de vista da produção científica, está ali entre a 13ª, 14ª posição, está ali sempre entre a 7ª e a 8ª economia do planeta, e quando a gente olha um ranking de inovação, ele aparece aí na posição número 69, aí varia, né, 68, 70 e por aí vai. Esse, por si só, já seria um quadro complexo de se explicar, mas o que mais nos preocupa e nos chama a atenção é que em 2012, 2011, a gente estava na posição de número 42 nesse ranking. Então, quer dizer, a despeito de todos os esforços, né, feitos aí quase que na última década, no que diz respeito à inovação tecnológica, a gente pouco avançou, tá? Então, basta ver a posição nossa nesse ranking de inovação e ver a nossa posição em termos, né, de propriedade intelectual, principalmente patente, em que a gente vai ter aí em torno de 0,2% desses depósitos, tá?
Então, essa é a questão, esse é o insight que a gente tem que se preocupar. Por quê? Porque, principalmente, quando a gente analisa, né, eu não sou economista, mas eu estou num programa de pós-graduação em economia aqui na UFV, e o pessoal discute isso muito, e mesmo a gente, né, que trabalha com empreendedorismo e inovação, a questão do processo de desindustrialização acelerado pelo qual o país passa, né? A gente desindustrializou muito cedo em relação a outras nações, e isso é um grande problema, tá? E a gente vê esse contexto muito claro agora no problema da pandemia, né, da Covid-19, em que boa parte dos problemas que nós tivemos, e outras nações também, era a questão dos equipamentos, tá? Desde equipamentos mais simples, tá? Até os equipamentos mais sofisticados, como eram casos dos respiradores, tá? E aí, assim, em conversa, né, até com alguns técnicos do MCTIC, que a gente tem algumas parcerias, né, isso acendeu uma janela muito importante, né, não sei qual vai ser os desdobramentos disso, né, que realmente a indústria do mundo não pode ser só a China ou continuar sendo só a China, tá? Bom, e esse contexto também, né, ele é complicado, porque tudo bem, a gente tem uma produção científica aí significativa, mas quando a gente olha essa produção em termos das áreas, né, isso aí é um gráfico feito pelo Web of Science, né, da base de dados da Thomson Reuters, as áreas estratégicas hoje, principalmente quando a gente fala de agro 4.0, né, floresta 4.0, não estou nem dizendo da indústria 4.0 em função disso, mas se eu pegar dois setores extremamente importantes para nós, como é o agro, por exemplo, e principalmente hoje a questão do agro 4.0, né, essas áreas aí, né, de computação digital, de instrumentação científica, de circuitos, semicondutores, que são áreas importantes, a nossa produção científica nessa área é muito baixa, tá? Então, se eu olhar esse gráfico aí, esse último valor aí não é 2%, é 0,2%. Então, vocês vejam que nessas áreas que são estratégicas aí, a gente não está conseguindo alcançar, tá? E aí a gente poderia dizer, poxa, mas é uma questão de investimento financeiro? Claro, com certeza, né? Quanto mais recursos forem investidos em ciência, tecnologia e pesquisa, melhores resultados a gente vai ter. Mas, por outro lado, nos últimos anos aí, o Brasil está sempre se configurando entre os 10 países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento, tá? Da ordem aí de 38, 40 bilhões de dólares por ano. A questão central é que boa parte desse investimento, no nosso caso, ele é principalmente público, diferente do que ocorre principalmente nos países mais desenvolvidos, em que a maior parte desse recurso ele vai vir das empresas, tá? Mas daria em torno aí de 1% do nosso PIB, tá? Às vezes mais, às vezes menos, isso aí vai variando ao longo do tempo. Ou seja, a gente não pode ter como a questão da quantidade dos recursos financeiros o fator para se explicar essa dificuldade que nós temos em converter ciência, tecnologia e inovação tecnológica dentro da perspectiva de capitalização do conhecimento, tá? E isso vai se refletir, aí nessa última coluna, a gente tem um ranking de competitividade, tá? Obviamente que ele é uma medida direta da nossa posição do ranking de inovação, mas ele reflete bem isso, tá? Então, à medida que nós caímos nesse ranking de inovação, nós também estamos caindo nesse ranking desculpa, de competitividade, tá? E da mesma forma, na última década, ao invés de avançar, né, a gente saiu aí da posição de número 48, e em 2018 estava na posição de número 80, e esse ano vai estar aí na posição de número 70. Mas eu queria correlacionar esses números aí também, claro, com os indicadores de propriedade intelectual, mas também com os indicadores de inovação, principalmente o número de startups e o número de incubadoras e parques, tá? Então, vejam bem, nos Estados Unidos, nós estamos falando em torno de 500 mil startups, só o Vale do Silício vai ter mais de 20 mil startups. Em 2017, se falava aí que o Brasil tinha 4 mil startups, esse ano os números da BS Startups, se não estiver enganado, são em torno de 10 mil, um pouco mais do que isso, tá? Então, isso também reflete a nossa dificuldade de converter ciência, desenvolvimento científico em inovação tecnológica, tá?
E os nossos números de incubadoras e parques também, tá? Em relação aos parques, hoje no Brasil, esses números aí eram de 2017, hoje no Brasil nós vamos ter em torno, tem um trabalho que a gente desenvolve em parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, é uma plataforma, vocês fiquem à vontade para consultar lá, chama Inova Data BR, MCTIC Inova Data BR. E a gente identificou 98 iniciativas de parque tecnológico no Brasil, sendo 55 parques tecnológicos em operação efetiva, tá? Então, a gente tem uma perspectiva aí de mais alguns projetos de parque em implantação e operação, que se efetivamente se converterem, nós vamos estar falando aí nos próximos 10, 15 anos, de 90, 100 parques em operação no Brasil. Só os Estados Unidos já possuem 150 parques tecnológicos, tá? A mesma coisa em relação ao número de incubadoras de empresas, tá? E os números da China, então, eles são, assim, absurdos, tá? Porque é um país, não vou nem discutir China, né, gente? Mas é um país que há 20, 30 anos atrás, ele tinha os indicadores iguais ou piores que os nossos. E eu não errei o número de zeros, tá? Eles falam em torno de 4 milhões de startups na China. Então, é uma coisa assim, absurda, diria até mesmo agressiva, tá? E já são mais de 100 parques tecnológicos e 1.300 incubadoras naquele país, tá? E quando a gente analisa Israel, que é sempre um bom caso, tá? Até pelo contexto geopolítico, e tem os indicadores, né, de inovação e desenvolvimento científico e tecnológico melhores que o nosso dentro desse contexto, tá? Então, a pergunta... Uai, agora estou conseguindo passar, só um minutinho. Então, a pergunta que se coloca é por quê? Né? Qual é essa dificuldade tão grande que a gente tem de inovar, tá? E aí a gente tem uma dificuldade natural que é esse Vale da Morte mesmo, fica aqui a propaganda do livro, né? Tem o livro lá, Atravessando o Vale da Morte, que, aliás, gente, não é um romance, tá? Tem um caso muito engraçado, quando a gente fez a tradução desse livro, juntamente com o professor Raoni, fez o lançamento, Atravessando o Vale da Morte, e a gente pôs lá no Facebook, principalmente a família, é quem faz a consulta e nos prestigia. E tem uma tia minha, e ela é muito engraçadinha, ela, minha sobrinha, mas que maravilha esse livro, eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas a saírem da depressão. Ela achou que era um livro de autoajuda, né? Mas é autoajuda, sim, mais para os gestores e os líderes de inovação, porque da pesquisa até o mercado, a gente tem esse pipeline da inovação, em que de muitas ideias, efetivamente, quando a gente faz as primeiras análises, né, técnicas, econômicas, financeiras, poucos projetos vão avançar nesse pipeline. E, efetivamente, desses que forem para o mercado, poucos, efetivamente, também terão sucesso. Agora, esse pipeline da inovação, ou esse Vale da Morte, isso não é privilégio nosso aqui no Brasil, isso existe no mundo inteiro, tá? Então, convenhamos, se eu quero ter uma saída muito efetiva, produtiva desse funil, eu tenho que ter uma entrada significativa e robusta. Essa é a grande questão. Eu tenho que ter milhares de projetos nesse pipeline para que eu tenha ali 2, 3 que efetivamente tenham sucesso, tá? E esse sucesso de novos produtos, para além das grandes empresas, hoje ele é muito associado às startups. Eu não vou entrar na questão da nomenclatura, vamos generalizar a questão aqui de startup, como novas empresas de base tecnológica, em que, inclusive, as grandes empresas, o professor Raoni, inclusive, nos deu uma palestra brilhante sobre esse tema, semana retrasada, como elas estão se associando, as grandes empresas, a essas startups, para poder realmente oxigenar esse processo de inovação. Então, existe um esforço muito grande de criação dessas empresas, claro, pela questão da geração do emprego e renda de qualidade, isso é muito importante, pela questão do próprio desenvolvimento tecnológico, mas a gente sabe, tá, isso também não é privilégio no Brasil, apesar desse estudo ser da Fundação Dom Cabral, que 75%, em torno de uma década, dessas startups vão morrer, 50% em 4 anos e 25% em 1 ano. E esses números, eles mais ou menos são os mesmos no resto do mundo. Então, o que significa isso? Se eu quero ter uma grande quantidade de novas empresas de base tecnológica capazes de oxigenar esse processo de inovação, eu tenho que ter uma entrada muito grande e um processo cuidadoso de fazer com que essas empresas não morram, tá?
Essa é a grande questão. E aí, nesse mesmo estudo da Fundação Dom Cabral, eles mostram para nós que quando uma dessas startups está nesses ambientes promotores de inovação, como é o caso de aceleradoras, parques, incubadoras, a chance delas de morrer é 3 vezes menor do que essas, né, que tentam aí se virar sozinhas no mercado, tá? Então, o que é importante aí para nós compreendermos, né? A matéria-prima para a inovação tecnológica é o conhecimento, tá? Então, quando a gente fala do Vale do Silício, tem mais de 20 mil startups, a gente precisa entender ali todo o contexto que está ancorado nas melhores universidades do mundo, né? Então, se eu pego o ranking das melhores universidades, né, no que é o World University Rankings, o que acontece? As 3 melhores universidades do mundo, elas são americanas, né? Então, você vai ter lá sempre, né, Harvard, Stanford, MIT, e aí elas mudam ali de posição, mas sempre ali estão entre as melhores, tá? E as nossas melhores universidades, como é o caso da USP, por exemplo, uma universidade que nos orgulha muito, né? Ela vai estar ali sempre na posição de número 100, cento e poucos, assim como a Unicamp. Se eu pego a UFMG, que é uma grande instituição de Minas, vai estar aí nessa posição de número 500, 600. Então, quer dizer, existe uma relação, por mais que eu ainda não tenha tratado aqui com métodos estatísticos quantitativos, que isso tudo está relacionado. A minha capacidade de ter um ambiente desenvolvedor de pesquisa científica e tecnológica, como é o caso das universidades. Nós temos excelentes universidades no Brasil, com grande produção científica, transformar isso tudo em inovação de base tecnológica e a relação disso tudo com o próprio desenvolvimento econômico, tá? E tem um estudo da National Science Foundation nos Estados Unidos, que demonstra o quê? Qual é a importância do emprego de qualidade? Porque quando nós falamos das startups, de parques tecnológicos e da concentração dessas empresas, a importância delas para o desenvolvimento não está só na questão da inovação tecnológica ou daquele emprego de qualidade. O emprego de qualidade é aquele emprego do engenheiro, do cientista, de quem tem pós-graduação, mas o emprego de qualidade ele tem a capacidade de gerar 2,5 outros empregos em outras áreas, que vão estar relacionadas com um negócio de base tradicional, restaurantes, serviços de uma forma geral, supermercados, etc. e tal. Então, a pergunta que se coloca, a questão que se coloca para nós, né, e ninguém, essa introdução que nós fizemos aqui é só para contextualizar a temática, porque ninguém discorda disso. Então, a questão é como construir um ambiente para que ele seja propício para inovação e desenvolvimento econômico, que é o que a gente não tem, de certa maneira, conseguido fazer até o momento, né? Nós estamos esperando aí esse grande salto, né? Então, das questões que nós colocamos aí, né? Esse slide aí resume tudo isso, né? Que ela depende significativamente de um processo de transferência de tecnologia, principalmente das universidades, dos institutos de pesquisa, para as empresas, para as indústrias, que são aquelas que efetivamente vão realizar a inovação por meio da comercialização desses novos produtos e desses novos serviços, tá? Então, como promover essa interação? E aí é que entram os modelos que a gente tem de interação universidade, empresa, governo. Isso também não é um assunto novo, gente. Isso desde lá da década de 50, 60, se fala da importância da interação entre academia, indústria, empresas e governo ou Estado para a promoção dessa inovação. E dentro desse sentido, a gente pode falar aí basicamente de 3 modelos principais, que é o Triângulo de Sábato, o Laissez-faire e a Triple Helix, tá? Todos eles preconizam basicamente a mesma coisa. No Triângulo de Sábato, você tem essa interação universidade, empresa, governo, mas com a liderança do Estado, tá? É aquele que aponta o caminho, aquele que direciona o caminho, aquele que realmente induz as políticas, né? Dentro do laissez-faire, da interação universidade, empresa, governo, isso é meio que o mercado comanda, ou as empresas lideram esse processo, tá? E na Triple Helix, talvez a questão central da Triple Helix, que é esse modelo proposto por Edkovich e Ledersdorf, seja
seja mais complexo. Por quê? Porque não é só uma questão de interação entre esses agentes, não é só uma questão de interação entre a indústria, a academia e o governo. Em muitos momentos, esses entes, eles acabam desempenhando o papel do outro, no que diz respeito ao processo de inovação, tá? E dessas interações, e daquele momento em que um, muitas vezes, passa a realizar o papel do outro, tá? A gente está falando de sobreposições laterais que vão gerar essas organizações híbridas, tá? Ou essas organizações intermediárias que vão auxiliar nesse processo, tá? E talvez a diferença maior que eu vejo, né, dentro do modelo da Triple Helix, e hoje se fala, né, de 4Ls, 5Ls, porque envolve a sociedade, e tudo bem, no final tem essa questão, mas no modelo da Triple Helix a questão da sociedade já é prevista também, mas enfim, a questão fundamental da Triple Helix é o protagonismo das universidades empreendedoras, tá? Eu acho que é aí que se justifica, né, em grande medida, principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, né, essa questão dessa capacidade de transformar a ciência e tecnologia em desenvolvimento econômico, tá? Então, as universidades, elas são criadas com propósito, claro, do desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico, mas elas, principalmente nos Estados Unidos, desde a gênese, elas são criadas com a preocupação de promover desenvolvimento econômico. Tá? Então, por que o modelo da Triple Helix, né, que não é algo assim tão novo, se a gente for analisar friamente, mas por que ficou tão conhecido o trabalho de Edkovich e Ledersdorf? Porque eles apontam esse protagonismo da universidade como um caminho extremamente importante para essa interação. Né? Eles abordam a questão de grupos de pesquisa que funcionam como quase firmas. Tá? E o papel fundamental desse empreendedor nesse processo de interação e de transformação de conhecimento científico em valor, tá? E a literatura recente sobre a Triple Helix, ela tem apontado, então, principalmente essa questão da universidade empreendedora e da capitalização do conhecimento, mas das organizações intermediárias, tá? Então, essas organizações, né, que se formam endogenamente pela sobreposição das hélices, né, elas auxiliam na promoção dessa interação. Por quê? A gente sabe, né? Hoje, assim, eu acho que tem muita lenda nisso, mas a gente sabe que essa dificuldade ainda existe, tá? Então, as empresas reclamam muito, né, da dificuldade de interagir com as universidades. Ah, as universidades são burocráticas, os pesquisadores são complexos, os pesquisadores não compreendem o nosso tempo, o tempo da pesquisa, como é que eu tenho que avançar para o mercado, são prolixos, a universidade é muito lenta, é morosa. Por outro lado, a universidade também, né, cria algumas dificuldades na interação com as empresas, né, é só o mercantilismo, as pesquisas vão ser sempre orientadas, a universidade vai sofrer uma deturpação da sua missão, então fica aquele processo e aquela dificuldade, né, por quê? Porque os objetivos desses entes, eles são diferentes, e isso precisa ser respeitado. A universidade é a universidade, ela tem a missão dela que está para além de várias outras questões do que nós estamos tratando aqui. Tá? E o que nós estamos conversando aqui não é fazer o discurso da pesquisa aplicada em detrimento da básica, porque isso seria um desastre absoluto, né? Então, a universidade, ela tem a missão dela, que permeia pelo ensino, pela pesquisa, pela extensão, e também pelo empreendedorismo e pela inovação. As empresas, elas têm a sua missão, elas têm o seu papel, e é claro que a empresa que não estiver preocupada com competitividade, com lucro, ela não vai sobreviver. E o Estado, nesse processo todo, ele também tem o seu papel, como agente indutor de política pública, como alguém, né, que financia parte desse desenvolvimento. Então, são três entes completamente diferentes. Por isso que a interação entre eles, ela não é trivial, ela é difícil. E, pessoal, não é privilégio nosso aqui no Brasil, tá? Então, durante o meu pós-doc no Centennial Campus, né, eu perguntando, tem várias coisas pitorescas que uma hora a gente comenta, mas perguntando qual é a principal dificuldade que vocês têm aqui no parque, né? E o pessoal dizia, poxa vida, a nossa maior dificuldade é dessa interação entre os pesquisadores e a empresa.
E eu falei, gente, como assim? Os indicadores deles nesse aspecto são excelentes, mas ainda assim a dificuldade persiste. Então, por isso que a literatura tem apontado muito a importância dessas organizações intermediárias. Então, imagine o seguinte, nós temos essas três hélices. Essas organizações intermediárias, na minha visão, elas são como se fosse um motor. Imagina as pás de um ventilador, tá? Então, as três pás estão lá, podem estar até conectadas. Mas no modelo da Triple Helix, essas pás, elas precisam de girar, tá? Para que essa interação ela aconteça e amadureça ao longo do tempo. Então, essas organizações intermediárias, como é o caso das incubadoras, dos parques tecnológicos, dos NITs, eles têm essa função de ser um motor para essa Triple Helix. Então, vejam bem, um parque tecnológico, uma incubadora, ele não é universidade, ele não é empresa, ele não é governo. Ele é uma organização que trabalha em benefício de promover a inovação e para que esse trabalho se realize, esse ambiente de inovação, ele precisa da universidade, ele precisa das empresas e ele precisa do governo. Tá bom? Então, essas organizações intermediárias, elas se constituem hoje no grande locus de inovação, que não vão resolver os problemas todos, né? Imagina se a gente está aqui com a pretensão de dizer que as dificuldades que nós temos, né, para que o país alcance os seus indicadores de inovação tecnológica, competitividade, seja a criação de parques incubadoras de empresas, não é nada disso, tá? Isso é parte do processo, tá? Então, essas organizações, elas se constituem como locos de inovação que são importantes para a construção desse network necessário entre esses agentes, desses agentes com outros stakeholders e desse processo todo com a sociedade, tá? Então, um dos caminhos para que a gente possa atravessar esse vale da morte, auxiliar no processo de inovação tecnológica, é realmente a criação desse ecossistema de empreendedorismo e inovação, em que um parque tecnológico, um incubador, uma comunidade, um NIT, ele pode auxiliar fortemente nesse processo. Tá? O que nós sabemos é que universidades isoladas, empresas isoladas, não vai haver inovação tecnológica. Tá? Esses entes precisam realmente se colaborar. A palavra é colaboração para que a gente alcance os resultados pretendidos. Por quê? Não é o contexto aqui da disciplina. Mas quando a gente fala do processo de desenvolvimento de novos produtos, gente, isso é muito complexo. Desenvolver novos produtos é muito difícil. Desenvolver novos produtos inovadores é muito difícil. Então, qualquer um que caminhar nesse sentido sozinho vai ter grandes dificuldades, inclusive as grandes empresas, tá? Então, aqui focando um pouco, né, no estudo dessas organizações intermediárias, e a gente tem várias bibliografias que apontam isso, eu queria dar um recorte para os parques tecnológicos, que inclusive é o nosso assunto aí dos seminários aí das próximas semanas, tá? Em relação aos parques tecnológicos, o que acontece, né? Nós temos várias nomenclaturas de parques tecnológicos, tá? Eu vou ter parques tecnológicos, parques científicos, University Research Campus, que é muito comum nos Estados Unidos, né? Esses parques universitários que estão ancorados ali nas melhores universidades, e é um modelo que eu particularmente gosto muito. Mas o que a gente precisa fazer, né? Essa figurinha aí, essa verdinha, por mais simples que ela pareça, tá? Porque fica uma caixinha dentro da outra, isso é a dificuldade da professora que vos fala de desenhar, mas é como se fosse realmente um caminho. Um parque tecnológico, ele não nasce do nada, tá? A gente já desenvolveu muitos trabalhos para a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo de Minas, para trazer processos tácitos de avaliação de viabilidade e criação de parques tecnológicos. Por quê? Porque, né, você tinha um monte de prefeito que queria ter um parque tecnológico, porque ouviu falar, achou a ideia bacana e ele quer criar um parque tecnológico. Então tá, eu quero criar um parque tecnológico. Não é assim que funciona, tá? O parque tecnológico, ele é uma cereja do bolo, digamos assim. Você precisa, a literatura ela nos aponta várias questões fundamentais para a criação de um parque tecnológico, tá? E a primeira dela é a forte base científica e tecnológica, tá? Outro ponto importante, um distrito industrial tradicional, ele pode ser tão mais importante que um parque tecnológico para o desenvolvimento do desenvolvimento local. Então, quando a gente fala de parques tecnológicos, nós não estamos dizendo que essa é a melhor opção, que essa é a única opção. Um bom distrito industrial,
com os processos de atração de empresas que sejam de bases tradicionais, ele é muito importante também para a geração de emprego, tá? E renda de qualidade. Então, mas quando nós falamos de parques tecnológicos, criação de novas empresas de base tecnológica, atração de empregos das âncoras com forte base científica e tecnológica, você tem que ter um mínimo de condição de contorno que permita isso. E a condição primeira é forte base científica e tecnológica. Então, os parques tecnológicos, eles têm que estar ancorados nas melhores universidades, tá? E a partir daí, a pergunta, quem vai alimentar esses parques tecnológicos? Como é que vai se dar o processo de povoamento desses parques tecnológicos? E só sobre o povoamento de parques tecnológicos a gente podia conversar mais de 2 horas. A gente está com uma pesquisa nova aí que a gente está fazendo e tem muita variável envolvida nisso. Mas 2 mecanismos são fundamentais: o de criação de novas empresas, e daí os processos de incubação, uma incubadora, são fundamentais, e por isso a cultura de empreendedorismo ela tem que estar fortemente disseminada, tá? E a atração de empresas, principalmente as empresas âncoras. E a atração de empresa âncora é um negócio complexo, tá? E aí eu volto, por exemplo, para a importância do papel do governo, do papel do Estado, tá? E esse é o grande problema que nós temos no Brasil, né? Apesar da gente ter aí, tínhamos a lei de inovação e hoje tem um novo marco legal de ciência e tecnologia, que é uma bênção, mas muitas vezes o que a gente percebe são políticas de governo e não políticas de Estado. Então, muda o ministro, muda o secretário, muda o governador, aquilo se perde, tá? E o que a gente vê na literatura? Parques tecnológicos são empreendimentos que, para decolar, nós estamos falando de mais de 20 anos. E aí tem um monte de gente bacana, né, que vai dar palestras sobre ecossistemas de inovação e falam que parques tecnológicos são elefantes brancos, tá? Eu tenho muita dificuldade de entender isso, tá? Porque no mundo inteiro são mecanismos, né, de inovação e desenvolvimento tecnológico. Nós estamos falando de mais de 1000 parques tecnológicos no mundo, e muito bem sucedidos. Só que eles levam 20 anos para decolar, né? E para gerar os resultados pretendidos, nós estamos falando de 30. Aí entra um governo, né, apoia o empreendimento durante 4, 5 anos, aí o parque está lá com meia dúzia de empresas, que é o caso na maioria dos parques no Brasil hoje, e diz, não, isso aí não dá certo, né? Então, o que é isso? Isso é o grande... Por isso que a interação universidade empresa é muito importante, né? E o governo junto. Porque isso não pode ser a ação de um governo, né? No nosso livro aí do Kessels, ele coloca isso, né? Parque tecnológico não pode ser uma ação durante o período eleitoral, né? Durante meus 4 anos de governo, porque isso precisa se perpetuar por décadas para que a gente tenha os resultados importantes. E aí sim, né, nós estamos falando de Tecnópolis, tá? De cidades ali, como é o caso hoje ali, por exemplo, do Vale do Silício, tá? Então, a gente tem diferentes tipologias para parques tecnológicos, conforme eu coloquei. Você tem várias definições do que sejam parques tecnológicos. Eu gosto muito da definição da IASP. Você tem as definições dadas pela Associação de Parques Tecnológicos no Reino Unido, pela Associação de University Research Parks nos Estados Unidos. E o que essas definições elas vão ter em comum, tá? Principalmente que é um ambiente, né, criado para criação e desenvolvimento de empresas de base tecnológica e que tem como elementos fundamentais a base científica, tecnológica e uma equipe qualificada para fazer a gestão desse empreendimento, tá? E tem um ditado do professor Albert Link, né, da Universidade da Carolina do Norte, que ele diz o seguinte: se você viu um parque, você viu um parque. Tá? É muito difícil de você fazer generalizações sobre parques tecnológicos, porque o que deu certo num local pode ser diferente no outro. Por quê? É aquelas condições de contorno que eu havia conversado anteriormente, tá bom? Aí tem algumas definições, depois vocês ficam aí à vontade para poder tá olhando, né? E assim, até quando vocês estiverem falando aí dos parques tecnológicos, né, ou dos ambientes de inovação, na literatura, os principais fatores apontados como fatores de sucesso são esses: governança. Nesse estudo que nós fizemos agora recente para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, foi muito interessante, porque todos os parques tecnológicos em operação, eles são autarquias, ou eles são gerenciados por fundações que estão ligadas às universidades, ou eles são associações, tá? E em todos os modelos de governança, você vai ter ali um conselho, que você vai ter na composição desse conselho representantes das empresas, representantes da universidade, representantes do Estado, simbolizando ali
a Triple Helix, tá? Mas os processos de governança são mais complexos do que isso que eu estou colocando aqui, também depois com calma a gente pode discutir melhor esse assunto. A localização geográfica, é claro que você alavancar um parque tecnológico em Viçosa é complexo, tá? Nós temos uma das melhores universidades do mundo, na área agrária é do mundo, tá? Mas a localização geográfica da cidade é complexa, né, para as atividades. Então, a gente vai ter no nosso parque tecnológico um perfil de empresa muito característico, tá? Então, nós provavelmente não estaríamos falando do ponto de vista de taxonomia de um parque tecnológico, mas de um parque de pesquisa, tá? Ou de um University Research Park. Então, a localização geográfica é importante, infraestrutura de qualidade, por isso que os parques são empreendimentos caros. As empresas não vão realizar investimento em infraestrutura. Nós temos um problema complexo com o modelo de cessão de uso para as empresas, também depois, no momento oportuno, podemos conversar sobre isso, né? A capacidade e a cultura para empreendedorismo e inovação da região, você ter um time, uma equipe fortemente qualificada a longo prazo. No Centennial Campus, o gestor do parque está lá tem 20, 30 anos, tá? O pessoal do escritório de transferência e tecnologia está lá há 20 anos, tá? Em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem um problema muito grande em relação a isso, né, que a maior parte dos nossos ambientes de inovação, a gente conta muito com o apoio do Estado, que se dá na forma de bolsas. Qual que é o problema de bolsa? O bolsista vai embora, e vai mesmo, claro, ele vai procurar uma posição melhor. Então, você vai perdendo muito essa questão da continuidade e do amadurecimento, tá? O oferecimento de serviços de qualidade, desde o processo de criação dos negócios até o processo de alavancagem, a presença de empresas âncoras, e vocês vão ver isso lá naquele case do RTP, em que a chegada das empresas âncoras foi um fator determinante para aquele parque, tá? E o networking para aprendizado. Então, isso são elementos que já a literatura, de alguma forma, já apontam como sendo importantes, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o Centennial Campus, que é onde eu fiz o pós-doc recente, tá? Ele está ali na cidade de Raleigh, que fica ali dentro do Triangle, né? Chapel Hill, Durham, Raleigh, tá? Raleigh é a capital da Carolina do Norte, e ali eu tenho a North Carolina State University, que está ali em Raleigh, tá? Quando a universidade completou 100 anos, eles criaram, então, o Centennial Campus, que é um campus da universidade, Centennial em função dos 100 anos, em que eles levaram todos os cursos das áreas tecnológicas, principalmente as engenharias, para dentro desse campus, tá? E lá, naquela época, né, isso no início da década de 90, a questão era, né, como construir, a mesma questão que nós estamos colocando agora, um ambiente de inovação e desenvolvimento econômico. E eles tinham um objetivo muito simples, tá? Que era fazer com que a North Carolina State University fosse a universidade mais fácil dos Estados Unidos de se relacionar, em que as empresas pudessem se relacionar. Eu vou pular isso aqui, tá? Porque depois o pessoal vai apresentar nos seminários, tá? E aí, nesse contexto, eles criaram a experiência do Springboard Innovation Hub, tá? O que é isso? Eles pegaram todos os órgãos relacionados a empreendedorismo e inovação daquela universidade e colocaram debaixo de um mesmo teto, under the same roof, que é o Parque Tecnológico, que é a incubadora e que é o OTT e outras entidades. Então, você one-stop shop, né? A empresa que quer se relacionar com a universidade, ela vai ali e já resolve tudo, desde o projeto de pesquisa, compartilhamento de laboratório, ou aqueles que querem empreender. Então, você tem uma equipe ali que tem essa visão horizontal de todo o sistema de empreendedorismo e inovação e pesquisa. Por quê? Porque o Springboard Innovation Hub, ele fica ligado ao que seria equivalente aqui para nós no Brasil, as pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação. Só que lá, a pós-graduação fica nos colleges, né? E a pró-reitoria de pesquisa trata realmente somente da questão da pesquisa e fica ligado a ela todo esse ambiente de empreendedorismo e inovação, tá? E aí, esses aqui são alguns resultados do pós-doc, esses são os indicadores de propriedade intelectual. Então, vejam bem, ali entre 1995 e 2010, mais ou menos, os indicadores de propriedade intelectual da ANSI praticamente eram os mesmos, e nem eram assim tão significativos, né? Em 2010, em 2011, foi quando se criou o Springboard Innovation Hub, tá? Então, você tem claramente o ponto de inflexão dessa curva.
E, além disso, foi criada a questão do disclosure. O que é isso? Todos os pesquisadores daquela universidade, quando eles tivessem alguma descoberta científica, algum resultado que tivesse potencial de se transformar efetivamente em propriedade intelectual e inovação, isso deveria ser repassado para o OTT, que é o Officer Transfer Technology, que é o equivalente aos nossos NITs no Brasil. Agora, observem esse gráfico ao lado, tá? A curva em azul é as startups daquela universidade. Vejam bem que startups aqui empresas criadas a partir de tecnologias. Não é só o aluno que empreende, não. A tecnologia foi transferida, tá? E o número de empresas residentes no parque, tá? O parque chama Centennial Campus. Então, vejam bem, de 1990 até 2011, o Centennial Campus ficou em torno ali durante, quase 20 anos, com meia dúzia de empresas, como é o caso da maior parte dos parques aqui no Brasil, tá? Em 2000 entre ali, 2010 e 2011 é o mesmo ponto de inflexão, esse número de startups, então, ele tem um ponto de inflexão aí tremendo, e o número de empresas residentes naquele parque também. Hoje o Centennial Campus ele deve ter em torno de 70, 80 empresas, porque as empresas estão dentro do campus, então é a limitação que eles têm ali, que eles tinham à época que eu estava lá, de área física. E aí você podia dizer, Adriana, parece que esses números estão correlacionados. E é isso mesmo, foi isso que a gente fez, né? Então, o número de startups, obviamente, isso é meio óbvio, né? Eles estão relacionados ali, com quase 100% de confiabilidade, com os números de propriedade intelectual. Então, não tem como, não tem segredo. Se eu quero criar boas empresas de base tecnológica, eu tenho que ter uma boa base científica e tecnológica, tá? Daí o sucesso no MIT. Né? Agora, o que é legal é que esse número também ele está correlacionado com o número de empresas residentes daquele parque. Aí vocês poderiam dizer para mim, mas Adriana, é óbvio, porque essas startups estão povoando o parque. Não. A maior parte das empresas que estavam lá, a grande maioria delas, não eram startups da NC State, eram empresas de outras regiões. Eram empresas que vinham de fora e decidiram se instalar na NC State porque realmente ela era uma universidade diferenciada, tá? E a gente, inclusive, e aí você tem o RTP, o Resort Triangle Park, que está ali a poucos quilômetros da NC State, você tem o Centennial Campus. Então, você tem dois parques tecnológicos ali, num raio relativamente curto, tá? O Centennial Campus nessa proposta de University Research Campus, e o RTP, que é um dos parques mais antigos dos Estados Unidos, da década de 50, com uma proposta diferenciada, mas que depende, principalmente ali das 3 universidades ancorando essa questão científica. Durante os seminários, a gente pode comentar algumas coisas nesse sentido, tá? Então, a gente tem um trabalho, recomendo aí para vocês, do OSHIA, que ele estuda estatisticamente por que algumas universidades performam melhor em termos de criação de spin-offs, tá? E aí ele utiliza algumas variáveis que a gente chama de explicativas, que é a questão da base científica e tecnológica, número de engenheiros, número de alunos em pós-graduação, investimentos realizados por empresas, tá? Para tentar justificar, e claro, a melhor universidade dos Estados Unidos nesse sentido é o MIT nos Estados Unidos, não, no mundo, tá? Então, tentando explicar o que é essa universidade, é claro que ela tem um budget de pesquisa absurdo, mas tentando explicar com outros elementos o que justifica esse processo. Então, gente, para concluir, tá? Assim, desculpa, foi rápido, né? Talvez se a gente tivesse presencialmente, a gente detalhar mais cada uma dessas coisas, mas se eu desejo realmente alavancar um processo de inovação tecnológica, seja a nível de empresa, seja a nível de um país, que é o que nós estamos discutindo aqui agora, o caminho é esse, de interação e de colaboração entre esses entes, universidade, empresa, governo. Mas essa aproximação, ela é difícil, não é privilégio nosso, então você tem que ter a cabeça, hoje a gente fala muito de ecossistema de inovação, que vão envolver outros elementos, e nesse contexto, as organizações intermediárias, como é o caso dos parques tecnológicos, elas são fundamentais. Então, se vocês pegarem essa figurinha aí didática, é o caso aqui do Brasil. A gente tem boas universidades, nós temos empresas, nós temos política, nós temos recursos, mas a gente não tem ainda essa interação de forma muito efetiva, tá?
Então, você tem os atores se aproximando, você tem alguma interação, aí você tem essas organizações intermediárias desenvolvendo um papel de motor realmente, e ao longo do tempo, tá? Isso vai atingir um tal nível de maturidade que nós realmente vamos ter um ambiente propício e um ambiente que a gente pode realmente tratar como sendo um ecossistema de inovação. Bom? Bom, gente, do ponto de vista expositivo, era isso, tá? E aí eu acho melhor passar a palavra para vocês para não ficar assim tão cansativo, tá bom?